Valuzeiro, eu gostaria de ouvi-lo. Tudo bem, Valuzeiro? Boa tarde, bem-vindo. É pau na máquina hoje. Com certeza, HG. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão aqui conosco no estúdio, boa tarde para quem nos assiste em casa. A voz não está muito boa, já peço desculpas por isso. Tamo junto então, você HG. Passou para mim isso aí. Não. Os beijos que você me deu. Igual o cachorro, né? Lambeijos. Aí, ó o beijo aí do Fabrício. Pronto. HG, vou começar da parte que a gente não tem muita dúvida com relação ao que vai ser o Cruzeiro em campo hoje. Notícia boa para o torcedor, né? O Fagner e também o Neiser treinaram normalmente ontem. Então a gente está falando do retorno do lateral direito titular para um jogo muito importante. Fabrício Bruno, que ficou fora do jogo contra o Remo, cumpriu suspensão, vai voltar à titularidade normalmente. Jonathan Jesus, que vem muito bem, foi muito bem contra o Remo. Kaique, o meio-campo, Romero, Gerson, Arroio, que vem em ascensão com o Arthur Jorge neste momento. Christian, Matheus Pereira, que volta após ter cumprido suspensão lá no jogo contra o Remo, agora é Libertadores. E Caio Jorge. E a grande dúvida, como você disse, pelo menos eu tenho essa dúvida, se de fato vai o Matheus Cunha no gol. Mas HG e todos que estão conosco aqui, quem nos assiste, eu tô mais propenso a achar que o Matheus Cunha será o titular. Baseado em quê, Valu? Baseado nos 8 jogos do Arthur Jorge até aqui. Em 8 jogos ele escalou o Matheus Cunha em 7 oportunidades e apenas contra o Goiás ele acabou promovendo a oportunidade para o Otávio, como a gente acabou de acompanhar a fala dele recuperada naquela entrevista coletiva após o 2-2 lá em Goiânia. Então, HG, mas você me pergunta, você ficaria surpreso se o Otávio começar? Não. Fala, cara, Uma informação ou opinião? Não, opinião. Eu também não ficaria surpreso, mas eu acho que o caminho natural é do Matheus Cunha, pelo número de jogos. Seria minha preferência? Não, HG. Não, por conta de tudo que a gente já disse aqui. O Matheus Cunha, mesmo tendo participado da partida que o Cruzeiro venceu o Remo, são 3 jogos seguidos o Cruzeiro vencendo no Campeonato Brasileiro, eu não consigo entender que depois dessa partida o status de confiabilidade dele mudou perante ao torcedor. Eu acho que não regrediu, mas não acho que ele fez uma partida, agora sim, hein, ele andou uma casinha pra frente. Não entendo dessa forma, HG. Lembrando, né, o Mineirão repleto, agora há pouco o Cruzeiro confirmou, mais de 58 mil ingressos já foram vendidos, a gente já tem no ano o maior público do Cruzeiro no Mineirão. Se não chegar a 60 mil, vai chegar muito próximo disso, para assistir esse clássico que desde a década de 60 existe uma grande rivalidade. Se por aqui o cruzeirense considera um clássico e considera um jogo muito difícil, na Argentina, acompanhando companheiros, a repercussão também não é diferente. O Cruzeiro precisa de vencer até para pensar na segunda volta dessa primeira fase de grupos, porque depois serão 2 jogos fora, Santiago e Buenos Aires, para fechar a parte de classificação em casa contra o Barcelona de Guayaquil. Ô Valu, eu tenho dificuldade em apontar problemas ou criticar nesse momento o trabalho do Arthur Jorge. Até porque eu gosto, de fato. Eu admiro o trabalho que ele tem feito no Cruzeiro e imagino que hoje, com ele à frente da equipe, o Cruzeiro é muito mais organizado do que era quando era o técnico Tite. O grande ponto é, se eles optar pela escalação do Matheus Cunha em detrimento da entrada do Otávio, para mim será um grande erro. Um grande erro. Porque nós vimos os 2 goleiros em ação sob o comando do Arthur Jorge. O Matheus Cunha em 7 dos 8. São 8, né, ao todo? É isso? São 8 jogos do Arthur Jorge. Em 7 dos 8. E nesses 7 jogos, o Matheus Cunha, o que ele transpareceu para o torcedor? Insegurança, falta de confiança, falta de qualidade em alguns lances. Então, eu vi alguns lances que eu considero problemáticos por parte do Matheus Cunha. E no Otávio, no único jogo que ele fez, ele transpareceu segurança. Mostrou uma qualidade absurda na saída de bola em relação a sair para desarmar, também para sair do gol. Então, hoje, para mim, independentemente do adversário, o Cruzeiro tem que utilizar o Otávio como titular. Ele é o melhor goleiro que o Cruzeiro tem à disposição. O Cássio, obviamente, não pode nesse momento. E dos goleiros que o Cruzeiro tem à disposição, o melhor é o Otávio. Mas para poder falar sobre essa questão da escolha do treinador, eu penso assim, todo mundo
eu acho, todo mundo é exagero a gente falar, mas a maioria dos torcedores queria ver uma oportunidade do Otávio. Aí o Thiago fala aqui, não, mas aí seria um erro do Arthur Jorge se ele colocar o Matheus Cunha hoje. Não, eu acho que seria coerente dele colocar o Matheus Cunha. Porque se fosse para colocar o Otávio... o Matheus Cunha é melhor que o Otávio? Não. Eu acho que deveria ser... Eu vou explicar por quê. Eu acho que deveria ser o Otávio. Mas ele então por que ele seria incoerente? Escuta. Porque se ele fosse coerente, ele teria mantido o Otávio contra o Remo. O Otávio, os dois. Cara, o Otávio... Mas testar os dois porque o Matheus Cunha já tem testado. Aqui, para de ser coerente porque ele não gostou do que ele viu. O Otávio foi contra o Goiás. Do Otávio? Ele foi contra o Goiás. Não, né, para ele voltar o Matheus Cunha. Essa é a questão. Ele jogou contra o Goiás. Para mim, ele não teve culpa nenhuma no gol que tomou. Ele poderia ter sido mantido contra o Remo, até para ele pegar ritmo de jogo, que é o essencial para um goleiro. Aí ele volta com o Matheus Cunha. Para mim, ali ele já sinalizou: opa, Otávio, você vai ter que aguardar, porque eu ainda confio no Matheus Cunha. Então hoje, para mim, eu também acho que ele está errado. Então você concorda comigo, não é incoerência, ele está errado. Eu acho que... Você acabou de falar o que eu falei. Se falei. ele colocar o Otávio hoje, eu não vou entender qual é a coerência dele. Mas seria o quê? Por que então o Otávio não jogou contra o Remo? Pra você seria o quê se ele colocasse o Otávio? Eu não acho que é porque... Não, cara, não. Seria pra você o quê? Eu acho que ele não vai colocar. Mas seria um erro. Eu acho que ele não vai colocar. Eu estou te perguntando, mas não seria um erro? No Matheus Cunha, porque ele não viu o suficiente no Otávio. Mas é diferente. você acabou de dizer que ele também estaria errado. A entrevista dele, ele tem uma dificuldade danada para não poder atingir o Otávio, mas ele fala, ele ganhou a oportunidade de quê? De ser reserva, né? Na hora que ele fala, ele ganhou a oportunidade dele ser aí observado, então para ser reserva. O que fica claro para todos nós é que esse movimento aí do Arthur Jorge é um claro movimento de preservar o elenco, preservar, dar confiança para o Matheus Cunha, preservar o ambiente. É claro, cara. Eu acho que na cabeça do Arthur Jorge, na cabeça do Arthur Jorge, o Otávio até pode ser melhor, mas se ele mete o Otávio, ele arrebenta, porque aí ele corre o risco de ter pode acontecer com o Otávio, de entrar aí num jogo contra o Boca e dar uma merda, acontecer um problema. E aí ele perde os dois, porque já tem um que tá inseguro. Eu não sei, é a impressão que eu tenho, mas eu, viu, Tutu? Eu, no seu lugar, meteria o Otávio no time. Mas pra enfim. mim é um recado pra diretoria, né? Se em um jogo eu tenho que ir com o Matheus, no outro com o Otávio, logo eu não tenho um goleiro titular. Eu tô aqui revezando pra ver quem me salva até a metade do ano, pra quem consegue entregar o mínimo aqui pra ter os resultados positivos. E o Cruzeiro, de fato, deve ir no mercado buscar um goleiro no meio do ano, porque hoje o Matheus Cunha e o Otávio, eles ainda não passam a tranquilidade que um time de Série A igual ao Cruzeiro, que pretende brigar nas cabeças de todas as competições, precisa. Então, esse goleiro está mais próximo do John, que hoje está na Inglaterra, de outros nomes aí que podem vir a surgir, mas o Matheus Cunha não passa tranquilidade para a zaga. A gente viu no jogo contra o Remo que o Cruzeiro tentava de todas as formas e conseguiu não deixar uma chance clara de finalização do adversário, e vai ser assim até a metade do ano, porque não confia. Você confia em quem? Eu confio mais no Otávio, mas não o suficiente. Acho que é uma unanimidade aqui. Não, todo mas ele mundo falou não o confia no Otávio. suficiente. Não, mas hoje então, eu não confio o suficiente, porque ele é um entre os titular dois, pô, gabaritado. Mas entre os eu dois ele prefiro o prefere o Otávio, Otávio. eu prefiro. É isso. Também. Mas aqui, só para trazer a informação sobre o John, HG, que você tinha trazido, a informação sobre o John é a seguinte. Hoje, o Cruzeiro gostaria de fazer uma oferta na casa de 6 milhões de euros. Esse é o desejo do Cruzeiro. No entanto, o Nottingham Forest da Inglaterra entende que o valor do John é de 8 milhões de euros. Até porque, no ano passado, o clube inglês pagou 9 milhões e meio de euros pela contratação do atleta. E uma outra situação ele já voltou a treinar, já foi liberado para treinar novamente com o restante do elenco. E um ponto importante é que existem outros interessados além do Cruzeiro na contratação do John. Só que esses interessados são do exterior, não são do Brasil. É o seguinte, o Cruzeiro não pode nem pensar em não trazer. O Cruzeiro não pode nem pensar em não trazer um goleiro. E o John, para mim, é o nome ideal mesmo, porque você garante um goleiro para pelo menos 5 anos de contrato. O Cássio, ninguém sabe, e é uma frase que a gente vem repetindo a cada programa que a gente vai falar de goleiro, ninguém sabe como ele vai voltar, já não é mais um garoto e tal. Ele tinha se preparado muito, ele tinha melhorado muito a questão do aspecto físico, ele emagreceu bem, ele melhorou muito o tempo de reação e etc e tal. A contusão dele é grave, ninguém sabe como ele vai voltar. Então, enquanto isso, o Cruzeiro vai ao mercado, contrata um grande goleiro que chega titular absoluto,
incontestavelmente, e depois, independentemente da maneira que o Cássio voltar, vai ficar o Cássio brigando com o John pela titularidade. Aí você tem 2 grandes goleiros. Porque os times aí, como o Palmeiras, como o Flamengo, sempre tem 2 grandes goleiros. Então, isso aí é ponto pacífico, não tem nem discussão. Vai precisar ir ao mercado e isso aí é dinheiro de pinga. Para necessidade né? Só uma questão a respeito do jogo de hoje, o Boca também não tem o seu goleiro principal, né? Que é o Marquezin. Então tem um jovem goleiro também lá, que deve ser o Brey hoje, defendendo a meta do Boca Juniors. Então, os 2 times vivem essa situação de não contar com os seus principais goleiros na noite de hoje, HG. Inclusive, eu estava tentando ontem, não sei se vocês tentaram buscar isso, eu estava tentando ontem dar uma stalkeada para ver se havia, por parte da torcida do Boca, uma desconfiança com o Brey em relação ao Marquezin. E não há, cara. Não há. O que acontece aqui com a torcida do Cruzeiro não acontece com a torcida do Boca. O Brey é um talento geracional e ele é goleiro de seleção de base na Argentina. Exatamente. Então o Brey é o que o Otávio é aqui, né? Vamos falar a verdade. Só que com mais rodagem. Sim, isso. Essa é a questão. Mas estou falando dessa questão da frequente presença na seleção de base, entendeu? Sim. É que ele lá já rodou mais, né? Diferente do Otávio. Enfim, a gente vai falar e muito sobre esse jogo ainda hoje. Amanhã, obviamente, ainda mais. Agora, eu entendo que o torcedor do Cruzeiro está apreensivo e tem razão para estar. E um detalhe que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui é o descanso que esses jogadores do Cruzeiro tiveram para o jogo de hoje, né? Eu acho que é importante, né? O Fabrício, Bruno, né? O Matheus Pereira, que não jogaram o último jogo. Eu acho que o próprio Fagner, que você citou aí agora, o Valu citou, eu acho que é um jogador importante para o jogo de hoje. Um jogador experiente para jogo cascudo. É o mais experiente da última linha defensiva. É isso. É o mais experiente. Sabe jogar esse tipo de jogo, que vai ser um jogo catimbado. A gente sabe como é que é o argentino. Vão tentar torrar a paciência ali dos jogadores do Cruzeiro, que vai ter que ter um controle emocional muito grande. A torcida quer um resultado, o Cruzeiro precisa da vitória, é claro, mas ter um jogador como esse dentro de campo, Gerson, Matheus Pereira, é a hora desses caras, inclusive, fazer a diferença e tem feito, né? É manter isso, né? O Gerson manter a sua toada. Jogo grande, os caras grandes têm que dar resposta. Agora, eles vêm para jogar também, viu, HG? Diferente do Boca. Entende? Eles vão jogar. Mas isso é bom pro Cruzeiro. Cara, sim, eu acho que é bom pro espetáculo, na verdade, que é bom pro jogo. Agora, a necessidade da vitória é muito grande. Repito, mas você não acha que é bom pro jeito de jogar do Cruzeiro? Não Thiago, lógico, do que um Boca que fosse ficar parado lá atrás. Isso, mas para o Cruzeiro sair do Mineirão. O Boca de 2023 poderia vir fechadinho. Sim, o Boca como atual jogou joga contra o Fluminense, o próprio Boca de 24, apesar de ter feito um segundo tempo melhor do que o Cruzeiro naquela oportunidade. Com um jogador a menos. O Boca teve chances para empatar e para conseguir a classificação no Mineirão. Mas este Boca, eu considero que depois daquele Boca Juniors, até que chegou na final da Libertadores contra o River Plate, é o melhor Boca depois daquele. É um Boca realmente que tem o Ascaciba, por exemplo, que é um jogador bem interessante. O Paredes, a gente já falou. O Merentiel parece ser aquele caso de jogador que nasceu para jogar no Boca Juniors, né? Mesmo sem o Cavani. É o Merentiel que... ele dá uma caneta, Thiago, a gente que gosta, inclusive, me recordo muito da última vez que jogamos, a gente aplicou uma caneta, a lá que o Merentiel aplicou no Clássico. Teve isso, HG, teve isso. Mas, assim, é um time que vai vir para jogar de fato. O Cruzeiro precisando muito. Era para ser o jogo do duelo para uma possível liderança, né? O Cruzeiro perdeu para a Católica. Precisa de ganhar do Boca para chegar aos mesmos 6 pontos. Não, obrigação eu não trato o futebol jamais. Mas nesse caso hoje, pelo cenário, sim, né, Igor? O Cruzeiro ser obrigado a ganhar do Boca Juniors. Não, mas pela questão do Cruzeiro nem se fosse na o chave, nem pela se questão fosse do o Boca Cruzeiro na Raton. chave. Não adianta você vir, você pode vir até rastejando como soldado. Eu nunca vou usar o termo obrigação. E tá tudo bem. Mas nem numa necessidade extrema que o Cruzeiro tem nesse momento. Não, porque ainda não é necessidade extrema. Uma necessidade extrema do Cruzeiro. Não é necessidade É porque obrigação não é necessidade extrema? Então se o Cruzeiro perder hoje, tá de boa. Não tá de boa, mas ainda não então, tá eliminado. Necessidade extrema. Não tá eliminado, mas fica a situação de obrigar depois ganhar 2 fora, irmão. Você falou depois. Então, você falou você prefere ter obrigação de ganhar 2 fora. Você falou depois. É melhor ser obrigado a ganhar na Bomboneira? É melhor ganhar aqui, mas obrigação é outra coisa. Pela situação do Xavier, ninguém tá falando em obrigação por diferença de nível dos dois times. Não, então você tá variando a obrigação agora. Obrigação pode variar de acordo com o que eu quero e de acordo com a necessidade do time. Aí eu tenho a chance de não concordar com você. O Cruzeiro tem uma obrigação por necessidade de tabela. E a pegada do Cruzeiro hoje vai ter que ser uma pegada
mas assim, sem dar espaço mesmo. Você sabe quem- Sabe? E transição rápida, Você lembra de- porque os caras vão dar um pouquinho de espaço também. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Já peço like antes de sair do vídeo, tá? Dá essa moral aí pra gente aí. Hoje tem jogo 9h30 da noite. Cruzeiro e Boca Juniors. Muito bom, né? Muito bom. Então fique à vontade para estar deixando sua opinião, tá? Não esquece de o like aí não. Para você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Você cruzeirense, venha fazer parte aqui do canal. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Cruzeiro, tá? Domingo a domingo, pós-jogo para você. Inclusive hoje vai ter um grande show em campo do Cruzeiro e vai ter pós-jogo com certeza. Então fique à vontade aí também para estar se inscrevendo. Ativa o sininho de notificação para você não ficar de fora de todo o conteúdo que sai aqui no canal, tá? Fique à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? O que você concorda e o que você não concorda. Deixa aí seu ponto de vista aí do que foi falado, tá? Você que acompanhou o vídeo até aqui, tá bom? Quem puder também estar tirando um tempo para estar compartilhando o vídeo com os amigos, isso ajuda demais, tá bom? E de preferência quem curte Cruzeiro, porque não adianta eu compartilhar vídeo com Maria que não vai adiantar. Então, fiquem à vontade aí que esse canal que ele foi criado para atender vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço. Em breve nós voltamos aqui com mais notícia e pós-jogo para vocês. Valeu, pessoal.